E daí o outro ponto, assim, não é o que eu fico pensando, e daí eu falo um pouquinho de mim, porque eu escolhi o CrossFit porque, bom, sou psicólogo, eu atendo basicamente 8, 10 pacientes por dia, então, querendo ou não, é uma profissão que pode ser muito solitária, no sentido de tu tá vendo só teus pacientes, mas tu não tem grandes contatos com outras pessoas, porque tu tá realmente na sala, é uma hora focado que tu tá com aquela pessoa. Mas no cross a gente tem a turma, Uhum. né? A gente tem o grupo de pessoas que normalmente vai estar treinando contigo. E a gente tem dentro dos construtos psicológicos uma necessidade que a gente chama de necessidade de pertencimento, a need to belong. E uma das coisas que eu percebi muito no CrossFit, mas eu acho que em qualquer atividade em grupo que tu tem uma turma isso pode acontecer, é de gerar essa sensação de pertencimento. E como é que tu vê o CrossFit mesmo nisso? Porque brincam que o CrossFit é tipo um culto, é tipo Uhum. uma religião e que a gente propaga a palavra do CrossFit, mas eu acho que Exato. tem muito a ver com isso, né? De se sentir pertencente, de se sentir unidos em objetivos comuns. É. Nós falamos que o CrossFit é uma grande comunidade, né? Uhum, E cada box é uma subcomunidade. uhum, Então, todas as pessoas que praticam CrossFit, elas estão ali com um bem comum, que uhum, é a saúde, uhum. né? E, de novo, quando a gente fala saúde, a gente fala não só da parte física, a gente engloba toda a Expande, né? parte, né? Parte mental e psicossocial também. E tu pertencer a uma comunidade que ela tem como objetivo alguma meta similar à tua, faz com que tu acelere o processo de conquista dessas metas. E é o efeito Kohler, né? O efeito Kohler foi feito um estudo onde separaram uma pessoa treinando sozinha Uhum, e um grupo de pessoas treinando juntas o mesmo treino durante um período. uhum, Observou-se que as pessoas que treinavam em grupo elas tinham um resultado cerca de 37% a mais do que as pessoas que uhum, treinavam sozinhas. Então, esse efeito de treinar em grupo faz com que as pessoas evoluam mais rapidamente entre si. Então, realmente, isso é cativante, é motivante, porque tu vai para um box de CrossFit, tu vai para um centro de treinamento e normalmente quando tu começa, tu não é a melhor pessoa. normalmente tu não sabe fazer os Tu não movimentos, né? sabe fazer nada. Uhum, E num determinado período, e num curto período, tu já começa a te mostrar a outra pessoa. uhum, Porque tu vai aprendendo, tu vai vendo as outras pessoas fazendo movimentos mais complexos ou com mais carga que tu ainda não tem força ou não tem habilidade para dominar. E tu começa a ver aquele ambiente. Você conhece aquela história do monkey see, monkey do? Que é uhum, o macaco vê, o macaco faz, né? Então, tudo aquilo que tá no teu ambiente, tu consegue ver, tu vai acabar modelando. uhum. Tu vai copiar aquelas informações. E ao copiar aquilo ali, tu desenvolve uma velocidade maior de desenvolvimento daquela habilidade. Uhum. E aí faz com que esse fortalecimento de comunidade se amplie exponencialmente. Não, muito legal, né? E eu acho que tem isso, há também a sensação, muitas vezes, por mais que seja competitivo, e às vezes quando tu começa a fazer a atividade, ela tem um grau de competitividade, mas muitas vezes é uma competitividade mais interna do que externa, porque o Uhum. peso é diferente, porque a carga, o movimento que tu tá fazendo com o teu colega, ele acaba sendo diferente. E eu acho que o mais legal é, por exemplo, tu termina um ódio, que seria o treino do dia, e tu tá terminando e tem um colega que já terminou, ele tá ali te motivando para terminar, né? E como Uhum. isso é importante também até para te sentir pertencente, para tu te sentir querido, gostado, que também é bem importante. Exato. Então tem duas situações. Primeiro a de competição, né? Uhum, E a competição ela não é só interna, não, ela é externa também, né? uhum, Porque primeiro que tu acredita indiretamente tu acredita que se alguém é capaz de fazer algo, significa que tu também é. uhum, E o que define tu conseguir fazer aquilo ali é o esforço que tu vai ter durante um período. E a segunda é a interna, uhum, que é assim, nossa, como que eu não consigo fazer isso ainda? Nossa, eu preciso melhorar isso. Tu começa a ver no que tu é bom, quais são as tuas qualidades, e tu consegue ver também no que tu precisa se desenvolver mais. uhum, Qual a capacidade física
que tá te deixando para trás num determinado treino? É a minha resistência muscular? É a minha resistência cardiovascular? É a minha força? Uhum. É um movimento acima da cabeça que eu não estou mais acostumado a fazer? É a falta de mobilidade que eu tenho hoje, que eu perdi ao longo da vida por não agachar mais? O Uhum. que que é? E aí tu começa a aprender aonde tu precisa atacar. E aí começa a competição interna, que Uhum. é eu preciso melhorar determinada capacidade, né? E o fator motivacional do treino em grupo é que a gente fala que no CrossFit o último a terminar uma tarefa é o mais aplaudido. Aham. Nunca é o primeiro. Aham. O primeiro a terminar, ele tem até um estímulo solitário. Uhum. Que eu falo assim, nossa, eu acabei, tá, eu ganhei de todo mundo. Mas eu posso ficar ali quieto, parado no meu canto? Não, tu não pode. A gente ensina que tu precisa continuar na área de treino, ajudando, motivando os teus colegas a terminarem o treino ou se doarem um pouquinho mais para fazer um pouquinho mais de esforço. Uhum. Então, tu te torna, o primeiro a terminar se torna uma liderança dentro de uma certa comunidade, seja de um box, seja de uma Uhum. turma. Então, por isso é importante que o último seja sempre o mais aplaudido de todos. Uhum. Não, muito legal. E eu acho que isso dá uma. Se a gente for pensar bem comportamentalmente, é um reforço, né? De, Uhum, tô terminando o treino, eu tô sendo o último, que droga, que uhum. coisa. Mas não, daí tu vai lá, tu recebe o aplauso de todo mundo, é isso aí, muito bom. Mandou bem. Como é um reforço, né? De tu poder ir Uhum, lá e fazer de novo. E, consequentemente, isso vai alterando. Vão ter treinos que tu vai ter mais facilidade ou mais dificuldade, mas é muito legal da gente poder pensar sobre esses aspectos até comportamentais de manutenção e de aumento de frequência de comportamento, que uhum, nesse caso seria realmente da atividade física. E daí, Noel, tu falou sobre algumas questões sobre evolução, né? Eu acho que isso que a gente está falando agora faz uma transição muito boa para a questão de evolução em treino. Mas a gente sabe que evolução depende de muitos fatores, é multifatorial, né? Mas uhum, como lidar com as, a pressão, ou às vezes até a ansiedade de muitos alunos e de pessoas, pô, eu quero evoluir, eu quero fazer aquele movimento, eu não uhum, consigo. Como lidar com isso e como auxiliar também uhum. os alunos, por exemplo, em fazerem a progressão dentro dos limites deles, dentro da progressão que é natural para aquele momento. Dentro de um ambiente positivo, Uhum. que é um ambiente onde a gente procura ser incentivador, a gente tenta não criar expectativas sobre algo para não criar justamente essa necessidade de anseio de conquista, né? Uhum. Então, pensando nesse ambiente positivo e nesse ambiente motivador, a gente vai sempre estar direcionando os alunos e individualizando cada um de acordo com a sua própria capacidade física. Então, uma coisa é o aluno ele querer erguer uma carga. Uhum. Outra coisa é ele estar na posição correta para fazer isso e ter força para tanto. Então, se tu quer fazer aquilo ali, primeiro tu tem que conquistar a tua postura correta em determinadas posições para que tu não te machuque. Uhum. E por que isso? Porque uma lesão, ela mais te afasta do resultado final do que te aproxima. Uhum. Então existe uma linha muito tênue entre o preciso acelerar e eu tenho que dar uma freada aqui. Eu Uhum. preciso acelerar, preciso dar uma freada aqui. Então a gente fala assim, na metodologia, a gente busca sempre pela alta intensidade. Só que a alta intensidade é relativa para quem está Claro, fazendo, né? claro. O treinador ele tem como papel fundamental incentivar o aluno a acelerar. Uhum. Só que se o treinador ele identifica alguma falha técnica, ele fala para o aluno: aluno, eu preciso que tu corrija isso. Deu o aluno, corrigiu, acelera de novo. Uhum. Fulano, eu preciso que tu desacelera, eu preciso que tu corrija isso. Corrigiu, acelera de novo. Então, o green light, a luz verde, né? O sinal abriu, pode partir, é quando realmente tu vê que o movimento ele está seguro. Uhum. A partir daí tu pode acelerar. Daí, então a ansiedade ela vai diminuindo a partir do momento que o praticante ele entende que a segurança é primordial Uhum. e depois o resultado. E daí parece que entra muito uma questão de compreensão de limites, mas também de uma assessoria
qualificada Sem dúvida. de quem tá fazendo o treinamento. Sem dúvida, sem dúvida. Agora foi o ponto mais importante que tu tocaste agora, tá, Léo? Existem muitos centros de treinamento hoje que trabalham com cross-training, Uhum. muitos box afiliados a CrossFit que trabalham com CrossFit. Só que a capacitação dos profissionais hoje, ela não acompanhou a velocidade de abertura de box hoje no Brasil e no mundo. Uhum. Tá? E alguns treinadores, eu acompanho isso há mais de 9 anos, né, Léo? Eles literalmente pararam no tempo. Sim, até porque tu tá, querendo ou não, tu tá instruindo, né? Tu também tem esse papel de educador com treinadores, né? E eu preciso estar atento a tudo que acontece de novo no mundo. Porque o que eu aprendi lá em 2014, quando eu estudei, fiz todos os cursos da CrossFit a partir de lá até então, já mudou. São quase 10 anos, né? São quase 10 anos. Hoje se fala coisas que não se falava lá atrás. Uhum. Então, se você é um treinador antigo, que nem eu, no caso, e você não está estudando, não está acompanhando esse processo, você vai cair no limbo. Uhum. E o que é pior, você não vai estar ajudando a sua própria comunidade, né, a se desenvolver de uma maneira mais segura e correta. Não, perfeito.